Oi pessoal, aqui é o Ribeneto e nós estamos em mais um vídeo para o blog da minha estante. Hoje eu trago para vocês uma resenha que eu estava querendo fazer há muito tempo. Desde o ano passado, quando eu comecei a ler esse livro. Se vocês já acompanham o canal há bastante tempo, já devem imaginar de que eu estou falando. Mas sim, finalmente eu terminei de ler Battle Royale, do Koshiro Takami. E depois dessa verdadeira saga épica de leitura, hoje trago para vocês as minhas impressões sobre o livro e eu espero que vocês gostem e continuem comigo até o final. Vamos lá? Mas enfim, vamos conversar um pouco sobre a história de Battle Royale. Em Battle Royale, a história ela se passa em um país conhecido como República da Grande Ásia Oriental. A República da Grande Ásia Oriental nada mais é do que o Japão em um universo alternativo controlado por um governo completamente totalitarista e militarista. A população é totalmente refém e passiva ao governo da República da Grande Ásia Oriental. E esse país ele é completamente isolado do mundo. O governo da República da Grande Ásia Oriental ele controla os meios de comunicação, ele controla a entrada e a saída do país, ele controla exatamente o que a população consome e o que ela não pode consumir, ou seja, é uma ditadura. Uma das formas em que esse governo controla a população é através de um estudo científico que eles apelidaram de O Programa. O que é o programa? O Battle Royale. Nesse estudo científico, em que o governo praticamente impõe a população a aceitar, eles recolhem sempre uma turma do nono ano de qualquer parte do país, levam para uma ilha, deixam esses estudantes confinados nesse lugar, armam cada estudante com uma arma, um mapa e um localizador, espalham esses estudantes pelo lugar, pela ilha e falam: vocês precisam se matar até que sobre uma pessoa. Se não houver nenhuma morte até determinado horário, as coleiras que vocês usam, que é o localizador de vocês, simplesmente vai explodir. Então eles fazem de tudo para que esses estudantes matem uns aos outros. Como se não bastasse esse prazo da hora em que precisam ocorrer mortes, a ilha, o local onde eles estão, eles são demarcados por quadrantes. De determinado horário a determinado horário, alguns quadrantes vão se tornando proibidos, ou seja, os estudantes não podem ficar naquele lugar. Se ficarem naquele lugar, a coleira vai e bum! Isso vai fazendo com que a ilha vai se afunilando e vai sendo obrigando os estudantes a se encontrarem e a lutarem entre si. Ao final do programa, eles não exibem a luta, eles não exibem o jogo para a população, eles só exibem o vencedor do programa a cada um ano, a cada 6 meses na televisão e mostrem: olha, esse foi o vencedor do programa número tal. Foi essa pessoa que venceu e que matou todos os outros colegas. Isso mostra que as pessoas não podem confiar uma nas outras. Está na natureza humana, intrínseco à natureza humana, que não se pode confiar em ninguém. E com isso eles querem dizer que você não pode confiar no seu vizinho, você não pode confiar no seu parente, você não pode confiar na sua namorada, você não pode confiar no seu amigo, porque eles podem te trair daqui pra frente. Então isso basicamente elimina qualquer hipótese da população se unir e se voltar contra o governo. E é por isso que existe o programa. O livro ele começa a contar sua história justamente quando o governo recolhe uma dessas turmas de nono ano e levam esses estudantes para uma ilha para começar mais um programa, mais um Battle Royale. Os pais dos alunos eles não podem exigir do governo que os seus filhos saiam do programa, porque se eles irem contra o governo vai lá e mata eles. Isso é mostrado logo no começo, quando o professor responsável por essa turma, que eles originalmente estavam indo para uma excursão, ele se impõe contra esse sequestro dos alunos e o que o governo faz? Vai lá e simplesmente estraçalha com o professor. E quando eu digo estraçalha, é estraçalha de verdade. E é aqui que eu faço a minha primeira observação sobre Battle Royale. Professor Girafales, eu posso fazer uma observação? Sim. Obrigada.
O primeiro parêntese que eu preciso abrir para falar sobre Battle Royale é, apesar do livro ser uma distopia, ele não se passa no futuro e ele não é pós-apocalíptico. A história do Koushun Takami está implicitamente dizendo que está acontecendo em um mundo completamente contemporâneo. Como eu disse no começo do vídeo, o governo ele tenta fazer de tudo para que não haja motins, para que não haja rebeldes, mas é lógico que qualquer país totalitarista, qualquer país com ditadura, vão haver rebeldes. E esses rebeldes eles contrabandeiam muitas coisas de outros países, principalmente dos Estados Unidos. E com isso, e com a tecnologia usada, e com todas as formas de transporte, você percebe que a República da Grande Ásia Oriental, apesar de ela estar completamente isolada do restante do mundo, ela é um país atual, ela não se passa no futuro, o mundo não entrou em uma guerra, ele não foi dizimado, não é o único país do mundo, é um país que existe e que simplesmente ninguém faz nada para tentar deter esse governo. Quantos países desse tipo não existem por aí? Exatamente. O livro Battle Royale é praticamente protagonizado por um casal que é o Shuya Nanahara e a Noriko Nakagawa. O Shuya e a Noriko seriam basicamente os representantes do bem no livro, porque a Noriko é aquela menina toda tímida, aquela menina apaixonada, aquela menina toda certinha. E o Shuya é aquele que quer sempre se impor, é aquele que quer defender todo mundo, é aquele que não quer entrar na briga. Ou seja, eles são os arquétipos dos heróis. E em outro livro isso poderia irritar bastante, mas o que o Koushun Takami fez? Para esses dois personagens arquétipos da bondade, do bem, ele constrói toda uma miríade de personagens que não são certos, que são personagens que têm conflitos em si. Eu acho que a grande questão do Koushun Takami ao escrever o Battle Royale e a ter essa ideia de fazer um programa onde é basicamente um estudo científico é justamente fazer o lado psicológico e todo o background dos 42 estudantes. E é por isso que esse livro é tão genial. E é por isso que esse livro é tão grande também. O Koushun Takami ele não vai apresentar apenas obstáculos que os seus heróis vão precisar enfrentar. Ele vai apresentar pessoas reais, com histórias reais, que se veem de repente jogadas em uma carnificina e sem saber o que fazer. Eu ataco, ou eu me defendo, ou eu fujo, eu me escondo. Ele simplesmente leva os seus personagens ao extremo, conta o background de cada personagem e esse background vai fazer com que você perceba se o personagem vai se entregar ao jogo ou ele vai se defender de todas as formas possíveis. E isso simplesmente fez a minha cabeça explodir. Mas eu sei que vocês estão se perguntando, e aí Henrique, Battle Royale lembra ou não lembra Jogos Vorazes? A Suzanne Collins bebeu ou não bebeu de Battle Royale? Aí eu entro com uma resposta dúbia. Sim e não. Porque sim, a sinopse desse livro é inegável. A Suzanne Collins, ao menos a sinopse desse livro leu. Ela pode falar que não conhecia a história antes de escrever Jogos Vorazes, que foi minha coincidência, mas pelo menos a sinopse de Battle Royale eu sei que ela conhece. Eu vi algumas resenhas dizendo que algumas passagens do livro lembravam bastante algumas passagens de Jogos Vorazes, e isso eu achei um exagero. Eu não achei passagens parecidas. Só existe uma passagem que eu achei bem parecida com Jogos Vorazes, que é quando acontece uma explosão, e mesmo assim o motivo das explosões, tanto em Jogos Vorazes quanto em Battle Royale, são completamente diferentes, mas foi só essa cena que eu enxerguei um paralelo em Jogos Vorazes e Battle Royale. A principal diferença é a forma como o Koushun Takami vê a sua história e a forma como a Suzanne Collins viu a sua história. A Suzanne Collins, desde o começo você percebe que existe um plano político muito maior, que ela queria jogar uma pedra e movimentar todo um oceano. Tudo que a Katniss faz tem um impacto muito grande no país.
e é o oposto de Battle Royale. Nós temos uma escala muito maior que nos leva para uma história menor. O foco do Koshun Takami é levar os personagens ao extremo, mostrar como o personagem X vai se comportar em situação Y. O Koshun Takami, ele foi muito mais psicológico, ele trabalhou muito mais o psicológico dos personagens. A Suzanne Collins, ela trabalhou muito mais o político. A função dos Jogos Vorazes em Panem é uma espécie de castigo do governo à rebelião que aconteceu. A função do Battle Royale na República da Grande Ásia Oriental é um aviso. O programa não é um castigo, é um aviso do que o governo pode fazer com a população, um aviso que a população não pode confiar em ninguém. Então, a função dos Jogos Vorazes e a função do Battle Royale não poderiam ser mais diferentes. E isso que faz Battle Royale ser tão genial. E isso eu levo a outra questão. O mangá e o filme são fiéis ao livro? E eu dou a mesma resposta. Sim e não. Dos dois, entre o mangá e o filme, eu diria que o mangá ele é o que mais se aproxima com o livro. Mas em compensação, o mangá ele vai para um lado muito mais sanguinolento. O foco do mangá é te chocar através do visual. Já o filme, ele busca mais esse lado psicológico do livro, mais esse lado de construção de personagens. Apesar deles afunilarem bastante a história. Mas o livro, ele contém a sanguinolência do mangá e ele contém esse impacto dramático do filme. Então ele junta os dois e é por isso que esse livro é tão genial. Na minha edição em inglês de Battle Royale, que eu tinha comprado antes do livro ser lançado aqui no Brasil, ele como extra, ele tem vários extras. Ele tem uma entrevista com o diretor da adaptação, ele tem um prefácio com o Max Allan Coisling, que é o autor da graphic novel da Estrada para a Perdição, mas o livro também contém uma conversa com o Koshun Takami. E o Koshun Takami ele conta como é que a história de Battle Royale surgiu, como é que ele teve a ideia. E para quem não sabe, Battle Royale foi o único livro que o Koshun Takami escreveu na vida. Ele diz até que ele, nessa conversa, ele precisa fazer um exorcismo para se livrar do fantasma de Battle Royale, porque ele deixou o emprego dele de jornalista para escrever um livro, para escrever Battle Royale, e depois de Battle Royale ele não escreveu mais nada. O Koshun Takami ele conta que a ideia de Battle Royale surgiu enquanto ele estava praticamente dormindo na sala, ele estava vendo televisão. Então, em uma cena de uma série, tinha um professor diante de uma turma e ele falava a cena que o Sakamoto fala para os alunos de Battle Royale, que ele ia ensinar os alunos a matarem uns aos outros. O seriado ele era meio horror e humor, ele tinha essa coisa de horror e humor, mas ele ficou bastante impressionado com essa cena, com essa ideia. Ele foi conversar com os amigos sobre o que eles achariam de ler um livro com essa premissa, e o pessoal falava, cara, isso vai dar muito certo como mangá. Ninguém levava a sério que ele escreveria um livro com essa premissa, de estudantes se esgadeando, de estudantes matando uns aos outros. E a forma como ele encarou Battle Royale é sensacional, porque ele não encarava como uma distopia, ele encarava como um livro de horror. Ele criou esse fundo distópico para a história, para contar essa história de horror e para envolver características de um livro policial no livro também. Ou seja, Battle Royale se tornar um dos expoentes distópicos do mundo foi completamente por acaso. Enfim, eu super recomendo para quem puder comprar a edição de 10 anos de Battle Royale em inglês. Por favor, compre, porque esse material extra é muito legal. O Koshun Takami ele conta também como ele descreve tão bem as armas utilizadas pelos personagens, porque cada personagem é agraciado, por assim dizer, com uma arma para enfrentar o jogo. E ele conta que ele não é perito em arma. E quando você lê o livro, parece que o cara
é tipo super perito em arma, porque ele descreve as armas, as funções, e ele conta que ele não entendia nada de arma. Aí o que ele fazia enquanto ele estava escrevendo Battle Royale? Como ele estava sem um tostão no bolso, ele ia em uma livraria perto da casa dele, ia na seção de revistas, ia para as revistas sobre armas, e começava a folhear, e lia sobre a Magnum, lia sobre a Sig Sauer, lia sobre as armas presentes no livro, e ele voltava para casa e ele escrevia e inseria essas armas no livro. Sério, além do bom humor que ele tem ao escrever esse pós-fácil, Battle Royale, sério, só com um livro, só com esse livro, o único livro que ele escreveu na vida, e que ele brinca que até na Wikipédia japonesa tem uma aposta que vai ser o único livro que ele vai escrever na vida. Por isso que ele luta tão constantemente para suprir a expectativa dos japoneses. O cara é foda e eu dei 5 estrelas para esse livro e favoritei. E sim, foi um dos meus melhores livros que eu li nesse ano de 2015. E não só isso, um dos melhores livros que eu li na vida. Se você pretende ler Battle Royale, por favor, assim que terminar esse vídeo, vá lá. Pegue o Battle Royale da estante, ou se quiser comprar, vá lá na livraria, ou entre no site, compre o Battle Royale e comece a ler, porque é genial, é simplesmente genial. Bom pessoal, tenho certeza que esse vídeo ficou gigantesco, mas Battle Royale merecia um vídeo gigantesco. Eu tinha muita coisa para falar sobre esse livro e eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo sobre Battle Royale. Se gostaram, clique aqui embaixo gostei, vai estar ajudando bastante ao canal e a pessoa que vos fala. Se você ainda não é inscrito na minha estante, seja muito bem-vindo ao canal e se inscreva para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Curta a fanpage da minha estante lá no Facebook, onde eu posto todas as novidades durante a semana. Eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações. Se você já leu Battle Royale, ou se você pretende ler Battle Royale, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber, vou adorar conversar com vocês sobre esse livro. Eu preciso conversar com alguém sobre esse livro. Pois enfim, foi isso. Eu espero de verdade que tenham gostado, porque aqui foi o Irben Neto para mais um vídeo do blog da minha estante. Tchau pessoal, e até o nosso próximo encontro.